chamar o Fabinho, ele que... Deixa eu ver se já... Ah, mestre! Tudo bom com você? Tudo bem, meu irmão? Consegui, hoje eu não tive problema para entrar nessa live aí. Foi tudo certo. Graças a Deus. Finalmente, irmão. Saudade de Deixa eu tirar esse você. óculos aqui. Que, Muita que eu saudade. Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem? tô zerado. Tenho um carinho muito grande. A gente se conhece desde 2015, quando a gente fez a licença junto. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto depois na base rapidinho. Você já subiu profissional. Contribuiu com todos esses títulos que o Corinthians teve, de 2017 para cá. E a gente conseguiu ficar junto durante 2 anos ali. Ele enchendo seu saco, você enchendo o meu, mas acabou que ficou legal. Se apresenta rapidinho, pouca gente não conhece, mas se apresenta bem rapidinho pra gente não perder tempo. Jones está te mandando um abraço aí. Ô, Jones, é parceiro nosso de curso também, né? Para os amigos aí que estão chegando agora, meu nome é Fábio Alves Félix, mais conhecido como Fabinho, ex-atleta profissional e atualmente treinador de futebol, né? Devidamente graduado na CBF com o Jones, junto com o Gabriel aí, passamos um período bom de estudos, né? E com o Gabriel eu tive a oportunidade de trabalhar ali na base do Corinthians e depois no profissional do clube, que foi muito bom para nós, né, Gabriel? Acrescentou muito na nossa carreira aí, né? Foi bom, foi bom. Muito, muito bom. Só de a gente sentar ali, passar uma manhã, uma tarde vendo o jogo, o pessoal fala assim, é chato. Tem hora que cansa, né? Você assistir 5, 7 jogos, tem que aguentar o Osmar Loz, o Fábio Carilli, o Salfino. Cuca, Salfino, mas a gente bem legal. Momentos muito bons do Corinthians. Fabinho, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a diferença, cara. Você que saiu do gramado onde você jogou no nível absurdo, eu digo que é absurdo porque o cara que jogou fora, jogou no Corinthians, foi treinado pelo Luxemburgo, por vários jogadores, jogou no Cruzeiro, Santos, por aí vai. Queria que você falasse um pouco. Saiu disso, foi estudar, virou treinador, virou auxiliar, participou de campanhas do Corinthians. Como é que é essa mudança? Como é que é esse dia a dia diferente de atleta e comissão técnica? Ô, Gabriel, a mudança é gritante, né, cara? Porque o futebol evoluiu muito, e eu falo da época que eu jogava, pelo suporte também que nós da comissão temos que dar, né? Eu acho que você pegou isso, a forma com que o professor Carilli trabalha, e é muito diferente. Porque na nossa época a gente treinava ali, se dispersava rapidamente, e nós não tínhamos esse suporte, né, do modelo que o Fábio trabalha, né, de servir ao atleta, de passar a informação, tempo integral da busca. Então, eu senti muito no começo, né, e eu até queria deixar uma ressalva também, porque eu fui preparado, e você também foi preparado para isso, porque tão logo que eu subi ao profissional, eu fui separado ali para ficar todo aquele primeiro turno do Campeonato Paulista, né, depois do Campeonato Brasileiro, para que a gente pudesse pegar a forma com que os profissionais do Corinthians desenvolviam um trabalho, né? Agora mudou aí com a mudança do treinador. E aquela situação de você aprender a falar, de você direcionar o conteúdo direto para o atleta, né? Então, para mim, foi gritante aquilo. E eu fiquei muito feliz, porque o jogador hoje ele vai para o campo 100% informado, né? De quem vai enfrentar, quais as dificuldades. E foi bacana, cara, mas é muito diferente mesmo. E eu senti bastante essa questão da transição, mas eu senti mais pela forma de como é feito o trabalho e de não estar preparado, até porque a gente se preparou de uma forma também absurda para poder entrar no mercado de trabalho hoje, né? Competitivo do jeito que é. Muito legal. Estamos falando com o Fabinho, ex-volante, ex-jogador, e agora de futebol. Fabinho, olha só. Você está hoje trabalhando também, você tem uma escola de futebol sua, né? Se eu não me engano, em São Caetano, não é isso? São Bernardo, tem a F5 Academy. Legal, uma escola de futebol sua. Então, assim, você está também no dia a dia inserido no trabalho lá. Você vai lá, você capacita seus treinadores, seus professores e tal. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença que é trabalhar numa base, né, de ter uma escola de futebol, de chegar ali no dia a dia com a molecada e tal, e depois, ao mesmo tempo, às vezes, está lá no Corinthians, está ao lado do Cássio, ao lado do Sheik, ao lado do alto rendimento, esse dia a dia, como que é essa diferença, e o que você pode falar sobre a sua escola de futebol também? Gabi, a diferença ela é gritante e a todo momento você precisa desligar a chave, porque aí você volta para a formação, para a paciência, para você ensinar a essência do futebol. E no profissional, você já pega ali os profissionais. Eu lembro de uma frase que o Fábio falou comigo assim que eu cheguei, numa reunião que nós tivemos. Ele me passou, olha, procure estudar ao máximo, né? A gente aqui trabalha dessa forma. Nós temos um grupo de jogadores de alto nível, inteligente, e que eles vão te questionar.
né? E a gente sempre se preparou para isso, até porque toda hora a gente estava levando a informação para os atletas ali. Já na F5 Academy, ela nasceu de uma necessidade minha de fazer as experiências, até porque nós estávamos na CBF, tirando as licenças, e eu não tinha ali um laboratório para colocar em prática, né, aquilo que nós estávamos aprendendo, todas aquelas ideias que a gente estava absorvendo no momento. Então, aqui em São Bernardo eu desenvolvi a F5 Academy. Hoje em São Bernardo nós temos praticamente 2 unidades com 350 crianças. Tem uma unidade em Salto também que já está se desenvolvendo. E assim, cara, trago muita gente para contribuir, dar formação. O Fedata é um cara que contribui demais. A Cris, o Fabrício, o preparador físico. Procuro me reunir com os professores ali quase que mensalmente, para que a informação seja passada de uma forma correta, né? E também dá esperança, que não é porque eles estão na F5 Academy que eles não podem chegar num patamar maior. A F5 Academy ela é um trampolim, né? E aí eu procuro dividir com ele as experiências, a escola procura custear também os cursos que tem, não só de treinador, né? Mas como de primeiros socorros, questão psicológica, a gente procura agregar toda essa situação aí. E, cara, vem dado certo, que nós temos conseguido aí enviar atletas um pouco mais preparados, né, que nós conhecemos. Nós ficamos muito tempo na base dos clubes e a gente sabe a necessidade e o poder da indicação do atleta chegar hoje preparado. Então é uma mescla boa. Hoje eu já saí um pouco mais da F5, porque os professores conseguem dar conta do recado, mas eu procuro acompanhar e abrir porta, né, que é o mais importante. Legal. Estamos falando com o Fabinho, treinador de futebol. Ele que ficou muito tempo como auxiliar fixo ali do Corinthians, auxiliar da casa, auxiliar do professor Carilli. Fabinho, vamos ter um sorteio daqui a pouco de uma camisa do Milan. E aí vai ter uma das perguntas vai ser sobre você, sobre nosso amigo Fábio, que acabou de passar aqui, treinador de goleiro, depois sobre o Mário, que vem falar um pouco sobre investimento aí, que é bastante interessante, que eu quero ver se é importante. Eu tenho uns R$10 guardados, vou ver se eu consigo um pouco. Você sabe que eu tenho muita dívida. É bom estar inteirado nesses assuntos aí de investimento, faz parte. Olha só, o cara botou o Fabinho alto nível. Ele queria botar Pinsol, mas eu falei para não botar, que não pode ser brincadeira. O Rafael, meu brother, estudou com a gente também, é um monstro. Sabe muito. Olha só, Fabinho, eu queria que você falasse um pouco da diferença, cara, que você fez parte como auxiliar do clube, né? E você também conhece muita gente que é auxiliar de treinador. Queria que você falasse isso e já aproveitasse e falasse sobre você. Qual é a sua perspectiva, como o Fabinho quer retomar, porque ele tem seu projeto, a sua escolinha, mas não é isso que é o seu segmento, né? Você está estudando para ser treinador mesmo, então, como que é ser treinador de auxiliar, que você tinha comissão técnica ali, que você tinha mais relação, que é o do Carilli, passou vários treinadores que você foi auxiliar do clube, e agora você quer ser treinador, como que é essa relação, Fabinho, nesses 3 lugares aí? Olha, cara, o auxiliar técnico, ele precisa estar inteirado, né? E servir, procurar servir da melhor maneira possível, procurar sempre mostrar algo que o treinador não está vendo, seja nos treinamentos, seja durante o campo. E eu fui muito feliz, porque eu posso falar que nós fomos muito felizes, porque eu peguei uma safra muito boa e tem que deixar isso gravado aí, uma safra sem milindre. Porque o Fábio, a todo momento, ele colocou a gente nos problemas, ele trouxe os problemas para que a gente pudesse também tentar trazer uma solução. Eu me sentia 100% inserido no trabalho ali e, como você já falou, nós somos muito felizes, né? Então, foi um período muito bom, um período bacana, né? E o auxiliar técnico, ele tem que entender que ele está lá para servir o treinador, está lá para servir o resultado. Independente de qualquer coisa, o profissionalismo ele sempre tem que vir em primeiro lugar e nós somos muito felizes nesse período, né? Trabalhei com outros profissionais também, não tenho nada do que reclamar. Eu acho que o mais importante é você deixar o profissionalismo em primeiro lugar, acima de todas as coisas, procurar criar um laço, até porque o treinador que está chegando de fora, ele não te conhece, e a gente teve ali nos bastidores da CBF, às vezes é complicado os treinadores desvencilhar experiências ruins que eles tiveram em outro lugar, mas cada profissional ele tem a sua história e o meu caráter ele vem acima de qualquer situação. E eu fui muito feliz com todos os treinadores que passaram ali, independente da gente alcançar os objetivos ou não. A minha relação sempre foi a melhor possível com todos eles. Não tenho do que me queixar. E para o futuro, Gabi, é aquele negócio. Nós se preparamos aí para
para chegar num nível do futebol profissional. Nós tivemos a oportunidade aí de estagiar, de trabalhar aí servindo por 3 anos e num nível absurdo, onde o aprendizado ali ele é constante, né? E a gente fala que no Corinthians a pressão você pode pegar, a pressão é palpável, né? Nós tivemos esse problema agora da pandemia, mas eu já estava conversando com alguns clubes da segunda, conversando com algumas pessoas, alguns projetos, né? Eu tenho uma vontade muito grande de vir, de me tornar, ser um treinador de futebol, mas eu estou com a paciência de escolher um projeto com calma, porque nós sabemos como as coisas são feitas no Brasil, nós sabemos hoje o peso do treinador, em toda a responsabilidade que ele carrega, e nós que estamos emergindo no mercado profissional, nós precisamos de um bom projeto para que a gente possa colocar tudo aquilo que a gente aprendeu em prática, né? Eu aprendi muito e estou ansioso esperando a minha oportunidade aí. Legal. Estamos falando com o Fabinho, ex-atleta de futebol, treinador de futebol, um cara que dispensa comentários sobre isso. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre dificuldade no Corinthians. Eu acredito que a sua resposta vai ser a maior pressão. É um clube que se sente o tempo todo que você falou. Enquanto estava tudo bonitinho, ganhou domingo, legal. Perdeu na quarta, você já sabe cidade. Mas você que jogou e tem a cara do Corinthians, né? Olha, o Fabinho lembra do Corinthians, não é um cara que nem eu que trabalhava. O pessoal trabalha no Corinthians, olha aqui, avisa o Sheik, avisa o Danilo, né? Como se a gente pudesse falar assim, né? Eu acho que você a próxima vez agarrasse. Mas é muito gostoso, essa pressão é muito boa, né? Queria mandar um abraço pro Ronaldo, que entrou aí, foi amigo nosso lá no clube, lá, um cara sensacional também. E é muito gostoso os amigos que a gente deixou. E assim, Gabi, no Corinthians a gente sempre teve essa situação, né? Que jogo é treino, treino é jogo e jogo é guerra, não tinha conversa. E eu acho que mais do que a pressão dos torcedores de fora, era a pressão que nós colocávamos em nós mesmos de querer ganhar. E a gente sabe que o futebol não é assim. Mas o Corinthians é isso, a gente não tem tranquilidade. O que importa ali é a vitória, né? E é ser campeão. O segundo lugar não serve. Então a gente conviveu, aprendeu, e nós temos muito ainda que caminhar aí em cima desse aprendizado aí. Olha, o Paulo está falando sobre curso aqui em Brasília. Paulo, o Maurício, eu venho mantendo contato com o Maurício, que é coordenador da CBF. Teve uma época que até a licença C em Brasília, infelizmente não teve, mas já que você deixou aqui, vou tentar falar também. Olha aí, o Marco mandando 6 dedos, Fabinho Gabriel. Ô, Marquinhos, o Marquinhos é um traíra, meu. Ô, Marquinhos, um abraço, meu treinador. Mas ô, Gabi, foi o que eu te falei, é os amigos nossos que a gente sente falta aí de CBF, né, de academia, de clube. É a resenha que faz falta no dia a dia, meu. É isso que é bom demais. Coloquei sobrancelha, mas vou deixar pra lá. Vamos pro negócio que é importante aqui. Fabinho, eu queria falar que você falasse o seguinte: o pessoal perguntou sobre dificuldade na carreira, cara. O que você pensa nessa questão da dificuldade de você ter parado de jogar muito cedo, né? Parou de jogar com 30 e pouco, já foi querendo ser treinador, então agora você está querendo esperar. Então, como é que é esse procedimento, essa dificuldade do mercado brasileiro, que você fica 3 meses e é mandado embora? Então, você não pode já querer assumir uma coisa rapidinha, senão as coisas complicam. Fala um pouquinho sobre a sua dificuldade como treinador. Gabi, é por isso que eu até falei da questão de você escolher um bom projeto, porque nós sabemos a responsabilidade que o treinador carrega. O treinador, nós que vivemos dentro de uma instituição grande, como é que é o Corinthians, que vive o bastidor da CBF, que tem um network muito grande, a gente sabe a nossa realidade do futebol brasileiro em relação a contratações e outros problemas. E assim, para mim, eu tenho essa consciência porque eu vi amigos meus que já meteram logo a cara direto em trabalhos grandiosos, em trabalhos que precisariam de peças, de estrutura, de um pouco mais de experiência. E eu vi você falando com o Fabinho, não é porque, né, eu tive uma história muito bonita no futebol, quer dizer que eu vou ser um grande treinador. Então eu tenho procurado ter essa paciência, né? Eu parei cedo porque realmente eu estava assim, de saco cheio das coisas que eu estava vivendo. E aí a primeira coisa que eu tinha essa noção, que eu não poderia ensinar o que eu aprendi na carreira, me faltava muita coisa. Então eu fiz um planejamento de estudar, né? Eu trabalhei um pouco na base do Corinthians ali, como olheiro, como observador, porque eu também queria me formar antes, eu queria tirar as minhas licenças para poder assumir realmente alguma categoria, né? E eu tinha para mim
eu precisaria viver todas as fases, de categoria de base, de fazer aí o sub-20 e depois chegar no profissional. Só que a gente sabe que os planos de Deus ele é diferente da gente, né? Eu fiz essa questão da observação, ingressei ali em 2016, né? No finalzinho a gente entrou junto lá no Corinthians e foi aí que eu tive uma conversa com o Fábio Carilli já para subir, mas pela experiência, por outras questões. Eu acho que o futebol é paciência, entendeu? A gente sabe da necessidade de fazer um bom trabalho, escolher bem, entendeu? De se preparar acima de tudo, de mostrar para as pessoas que está preparado. E, meu amigo, a hora que tiver a oportunidade, tentar fazer o melhor possível, porque a gente sabe que a caminhada é difícil. Estamos falando com o Fabinho. Fabinho, é o seguinte, uma coisa que eu acho muito interessante, a gente está falando aqui sobre as conversas na CBF, e aí a gente está falando um pouco sobre o auxiliar do clube, etc. Acho que a CBF ganhou uma... Sem querer, eu acho que não é uma coisa que foi pensada dessa forma, mas ganhou uma coisa muito positiva, que é o relacionamento entre todos durante as turmas que são feitas, né? Então hoje você chega num clube, não tem como você não conhecer ninguém, né? Você chega num clube hoje, se vier o Mano Menezes, o Fabinho teve acesso ao Mano Menezes na CBF. Se vier o Guto Ferreira, o Fabinho também teve acesso. Se vier o Chamusca, a mesma coisa. Então, assim, isso é muito legal, porque vai acabar um pouco esse negócio de você chegar num clube e você não sabe quem tá lá, e automaticamente você quer meio que deixar aquela pessoa de lado e algo do tipo. Então a gente estava falando sobre isso aí, eu esqueci de dar esse toquezinho. O Felipe está perguntando sobre o conselho é a última pergunta do dia. Então, antes dessa pergunta, eu queria te parabenizar, cara, porque e falar sobre a sua função de auxiliar, porque a coisa que eu mais me choquei quando eu cheguei lá e vi os seus treinamentos é o pós-treino, que tanto você, quanto o Carille, quanto o Cuca cobravam muito dos atletas de ter aquele complemento e aquele mais. Pegamos atletas como o Marlon, eu vi atletas, acho que você está só o Marlon e o João Vitor, que são atletas que são bem claros como teve uma mudança absurda. Não vou nem entrar em Manuel, essa galera que esses já são meio que titulares assim dos clubes que passaram, né? O Marlon é um moleque novo, que vem se destacando muito, tá até no Cruzeiro e um baita menino. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa função também, porque a gente fala muito, a gente acha que o auxiliar é aquele cara que auxilia o treinador no jogo e auxilia o treinador somente naquele treino principal. Queria que você falasse dessa função que você que entende muito e sempre treinou bastante, que vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria até fazer um adendo, Gabi, em referente à pergunta que você fez anterior aí sobre o relacionamento, né, do auxiliar do clube e do treinador que está chegando, né? Eu tive algumas discussões, não vou citar o nome do profissional lá na CBF, porque ele colocava o auxiliar, ele diminuía um pouco o auxiliar do clube, mas eu fui entender depois que era pela experiência ruim que ele teve em outros lugares, né? Por isso que eu sempre falo que você tem que ser profissional acima de todas as coisas, até porque um dia o novato que vai estar chegando pode ser você. Então eu acho de suma importância a gente ter essa questão desse network, ter essa parceria, e hoje todo mundo conhece todo mundo. Eu lembro, agora respondendo a sua pergunta, que quando o Fábio me convidou ali no comecinho de 2017 para subir ao profissional, foi justamente por causa disso, pelo trabalho com as pernas, né? Além do conhecimento, eu já conheci o Fábio da minha segunda passagem pelo Corinthians. Nós formamos junto a licença A, né? E essa questão das pernas, da facilidade, né? De você ter uma facilidade de montar um trabalho. A gente sabe a importância do jogador, principalmente aquele jogador que está subindo da base, aquele jogador que não vem atuando, né, com frequência. Então a gente sabe a importância dele ter um desenvolvimento técnico, de ficar ali mais uns 30, 40 minutos. E isso é algo no Corinthians assim que é marcante para mim como atleta, porque eu não tinha isso. Isso já é da segunda passagem. O Tite inseriu isso em 2000, quando eu trabalhei com o Tite em 2004. E eu senti muita dificuldade na minha pós-caminhada Corinthians, porque eu sempre tinha que estar chamando um profissional e nem sempre o auxiliar, porque naquela época não tinha muito auxiliar do clube, nem sempre o auxiliar ele tinha aquele domínio de fazer uma bola de longa distância para o cabeceio, e o mais importante é a correção do movimento. Então, quando a gente vê o João, quando a gente vê um Carlos Augusto, sabe? Quando a gente vê um Marlon, sabe? A gente vê aquele Gil, Manuel, que são jogadores consagrados já no cenário, né? O Gil, puta, cara, tá chato. Gil, vai descansar, tá jogando. Não, vou fazer um pouquinho mais. E você acaba indo até com receio de lesionar um jogador que tá jogando. Então, é muito importante essa questão do conhecimento. Para mim, foi muito fácil, porque eu gosto desse tipo de desenvolvimento. E, pô, cara, eu acho que é isso que
que desenvolve o atleta, né? Que nem a gente costuma falar, que é o samurai tá sempre ali afiando ali a sua espada, porque a oportunidade no jogo é uma só. Quando você entra em campo, você não pode errar. Então, quando a gente vê esses jogadores que estão emergindo e já consagrados, cara, fazendo um jogo perfeito, para nós é gratificante. Muito legal. Falando com o Fabinho, nosso tempo está estourado. Você falou isso aí, eu lembrei agora do Felipe, né? Que é muito citado dentro do Corinthians. Foi um cara que esperou 2 anos trabalhando muito individual, porque ele tinha velocidade de bola e ele acabou se tornando um zagueiro absurdo, que eu acho que, na minha concepção, é um dos futuros da seleção, sem dúvida nenhuma. Fabinho, para acabar, cara, queria que você desse a dica. O pessoal até perguntou um pouco mais cedo aí sobre dica. Dica como para a pessoa que quer se tornar treinador e para a pessoa que quer virar atleta, mas você não pode correr muito, demorar muito não, porque o nosso tempo explodiu. 5 segundos. Independente da função que você vai, seja dentro de campo, seja fora de campo, seja na vida, conhecimento é tudo e a força de vontade é essencial. Não desiste nunca e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar no final. Pô, você falou, você meteu agora, pareceu o Ayrton Senna. Você vai chegar lá. Pode ter certeza que chega lá. Que isso, né? Não, muito obrigado, tá, velho? Você, acho que de todo mundo que... Acabei que eu fechei a semana, fechei esse meu projeto de mercado do esporte, falando com um cara que eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Obrigado por tudo, obrigado pela amizade, pela consideração e pelo respeito. Valeu? Tamo junto, é sempre um prazer estar com você. Um abraço, Marquinho. Um abraço, Matheus Mendes, português. Tô te esperando, hein? Fica com Deus aí, Bolinho. Um abraço, Jones. Tchau, tchau. Valeu!